Franklin Carvalho pode estar deixando o comando do Botafogo indo para o rival Vasco da Gama. É o que indica aí o GE, né? Tá falando sobre essa questão nessa pausa da Copa do Mundo. Muita coisa vai acontecendo e, pelo que parece, o Vasco já apresentou inclusive uma proposta, falou que pode pagar a multa rescisória, né, que tem o técnico atualmente, né, está no Botafogo, Franklin Carvalho. Franklin Carvalho, que é português, veio, né, de Portugal, já foi auxiliar técnico na era Arthur Jorge, a gente até já fez um vídeo sobre isso falando aqui, só que ele é um técnico que na verdade nunca foi técnico, né? É a primeira grande oportunidade de fato da vida dele é o Botafogo, né? Foi o Botafogo agora, pelo menos até o momento. Então a gente tem que ver até onde isso pode ser bom e até onde isso pode ser ruim também. O retrospecto importante falar sobre é que ele teve aí 16 jogos, né? No comando técnico do Botafogo, 8 vitórias. Só que dessas 8 vitórias, né, 6 foram pela Sul-Americana, né? Então só duas, na verdade, foram no Campeonato Brasileiro. Teve também 5 empates, né? E o resto de derrotas aí. Então, é uma muito altos e baixos, sendo que ele empatou muitos jogos no meio desse caminho. Ele foi também quem reintegrou o goleiro Neto, né? O Neto, só para lembrar, né? Ele tinha sido afastado justamente pelas falhas dele, justamente porque não estava rendendo, ninguém mais queria ele. E aí, quando o técnico Franklin Carvalho realmente apareceu no Botafogo, ele mandou o Neto ser reintegrado, porque falou que ia utilizar ele, por aí vai. E aí, de novo, muitas e muitas falhas, né? Vai lembrar, inclusive, que a última falha, ou pelo menos o último jogo do Neto, talvez pelo Botafogo tenha sido contra o Bahia. O Botafogo perdeu, né, de virada por 2-1, sendo que o Neto foi ali uma peça crucial para essa derrota, porque ele foi expulso, né, por xingar o juiz completamente aleatoriamente ali num lance que ele acabou realmente fazendo algo errado, né? Que ele acabou dando um escanteio de brinde para o adversário, que o árbitro chegou a contar os 8 segundos e, enfim, já tinha passado e acabou marcando escanteio. Com isso, o Neto foi expulso por xingar o juiz e acabou prejudicando o Botafogo, que via vencendo a partida naquela ocasião. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer, porque o Franklin Carvalho, pelo que parece, ele tem parceria, né? Tem uma amizade muito forte com um dos diretores do Vasco da Gama, e com isso, pelo que está sendo anunciado, ele pode acabar indo realmente para o Vasco. O que aparece também em questão de salários, aquela coisa toda, parece também, dizem, que o Vasco fez uma proposta com um salário muito maior do que ele recebe no Botafogo. Então, pelo que já está sendo especulado, parece que ele pode chegar a receber aí mais de 1 milhão, né, de reais por mês, algo que ele não recebe no Botafogo, então teria também esse ponto de receber mais, continuar no Rio de Janeiro, e também, pelo que está sendo falado, é que tem a questão da pressão por parte da mudança do Botafogo. Nessa mudança de GDA, Textor, por aí vai, também, pelo que parece, está incomodando o Franklin Carvalho no quesito de instabilidade financeira. Como está tendo essa troca, essa mudança, né? Quem vai pagar as contas, o que vai acontecer? Será que de fato vão fazer trocas não só do técnico, mas talvez de jogadores, vai mandar uma galera embora, vai ficar outras pessoas, né, outros jogadores, comissão e por aí vai. Então isso tudo está muito ainda na cabeça da galera ali que está no comando do Botafogo, principalmente, né? Então você tem o Franklin Carvalho, comissão técnica, por aí vai, e pode ser, um dos indicativos de que pode ser, né, uma questão que possa levar de fato o Franklin Carvalho a mudar os ares aí, né? Vasco também que teve ou está tendo também alguns problemas ali, Pedrinho, por aí vai, coisa do tipo. Já falou muito lá dentro também sobre o Arthur Jorge, então pode ser um ponto de fato do técnico do Botafogo estar indo para um rival, mas como eu citei, né, ele iria para um outro lugar no Rio de Janeiro, tem forte amizade com diretores do Vasco da Gama, e toda essa questão de mudança pode ser importante, pode ser crucial. A gente não sabe ainda, né? Teve aquela questão do Texel assumiu de volta o poder no Botafogo, a GDA vai comprar, tá tudo fechado, não tá, vai ter, enfim, coisa para lá e para cá. E nesse meio do caminho, o Botafogo já se reapresentou, né, para a questão de treinamento. O Botafogo, que já falamos aqui também, vai ter muitos jogos em julho, tem jogo atrasado, né? Jogo contra o Santos, contra o Vitória, contra o Cruzeiro no próximo mês, em julho, logo após a Copa, inclusive, no dia 16 já tem Botafogo e Santos. O Botafogo vai jogar 2 jogos seguidos numa quinta-feira no estádio Newton Santos, justamente porque um dos jogos é um jogo atrasado, da quarta rodada contra o Vitória. Então tem muita coisa também nesse meio do caminho. O Botafogo, inclusive, também vai fazer uma espécie de treinos, né? Uma espécie de jogo-treino amistosos lá na Rússia também,
Inclusive, a Rússia também está tendo problemas de guerra, enfim, outras coisas que ali pode implicar em dar problemas, mas o Botafogo tem essa previsão de ir para lá, ficar até o dia 10 de julho, voltar, e aí sim volta também o Campeonato Brasileiro. Então tem que entender todo esse contexto, se o Botafogo realmente vai ficar sem técnico até a volta, né? Se de fato o Franklin Carvalho sair, quem que pode assumir, né? Vai começar a ventilar muitos nomes de novo, obviamente, de próximos técnicos que podem vir para o Botafogo. A gente começa já a entender o que pode acontecer ou não, se realmente a GDA está por trás disso, porque vai lembrar que o Franklin Carvalho ele foi contratado na era Textor, né? O Textor é quem comandava todos os técnicos ali que vinham para o Botafogo, as contratações e muita coisa realmente que estavam sendo feitas na época que o Textor estava aqui com a gente, era ele basicamente quem comandava, né? Então a gente vê aí que o filho do Ancelotti também, quando veio pro Botafogo no final do ano passado, também foi por causa do Textor. O Franklin Carvalho agora também veio por causa do Textor. Então é assim, um pouco complicado porque o perfil de técnico que o Botafogo vinha trazendo nessas mais recentes contratações, a gente teve o Anselmo também mais recentemente, eram um pouco duvidosos. Vamos ser bem sinceros assim. A gente teve o Ancelotti, que nunca tinha sido técnico também e acabou chegando no Botafogo, ficou um pouco, saiu. E também agora o Franklin Carvalho, que também nunca tinha sido técnico e veio também. A galera até brincava que era um estagiário, aquela coisa toda. Então, em tese, o Botafogo, entre aspas, teve 2 técnicos estagiários nos últimos 3, né? Então, fora isso, foi o Anselmo que também veio. O Textor queria aquele Botafogo Way, aquela coisa de atacar muito. Então, era também 3 zagueiros, 1 milhão de atacantes, que também não deu certo. Muitas derrotas acabaram tirando também o Anselmo no meio do caminho. E a mesma coisa, eu diria até do Franklin Carvalho, tá? Como eu falei, o Botafogo só teve 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, né? Que o Botafogo tá numa posição ruim na tabela, tá mais perto, né, da zona de rebaixamento do que o meio de tabela, ou mais próximo, talvez, o que seria da zona de classificação para a Libertadores. Então, tudo isso acaba sendo também pontos importantes para a gente levar em consideração, né? O Botafogo tem que realmente ter, se for mudar de fato técnico, tem que de fato ter um técnico experiente, que sabe o que está fazendo, que sabe comandar, que saiba, enfim, fazer ali coisas importantes como se pede no futebol. Não você contratar um cara que foi auxiliar técnico durante a vida toda e agora você está dando a primeira oportunidade para ele, né? Assim como foi o Ancelotti também. Então, muitas coisas conturbadas acabam acontecendo no Botafogo e agora é um momento crucial porque o Campeonato Brasileiro vai voltar, né, daqui a quase 3 semanas, mais ou menos. Então, a gente não ter um técnico, né, se ele for sair, no caso, em 3 semanas, voltando ao Campeonato Brasileiro. A gente tem a Sul-Americana também, que o Botafogo classificou como a melhor campanha, né? Vai jogar sempre em casa os segundos jogos, né, do mata-mata. Então, tudo isso faz diferença você, obviamente, ter um técnico o quanto antes. Então, a gente está entendendo ainda, obviamente, se o Franklin Carvalho vai de fato sair do Botafogo, se ele vai de fato meter o pé, no caso, iria para o rival Vasco, e caso isso de fato aconteça, né, o que vai acontecer ali com a GDA, quem que vai comandar, quem que vai de fato pensar em trazer um novo técnico no meio do caminho, porque tem muita coisa, obviamente, para acontecer até essa volta, né, da pausa da Copa do Mundo, contratações, jogadores que talvez fiquem na Rússia, né, o caso do Vitinho pode acabar ficando por lá, que o Zenit pediu a contratação do Vitinho, o Botafogo tem a dívida com o Zenit, também pode ser sanada por causa disso, tem um monte de transfer ban, então assim, dia do Botafogo, infelizmente, a gente sabe que a gente não tem muita paz, justamente por causa de movimentações de mudança de técnico, de mudança de dono, de transfer ban, quem pode entrar, quem pode sair, quanto o Botafogo deve, muita coisa acontecendo. Então, bom, vamos ficar de olho nos próximos capítulos, mas a princípio existe sim uma grande chance do técnico Franklin Carvalho ir para o Vasco da Gama, tá? Isso aí foi muito tumultuado, em 2 dias já aconteceu, né? O Franklin Carvalho recebeu ali uma sondagem, no outro dia já recebeu uma proposta, o Vasco falou que vai pagar a multa rescisória, ele já está encaminhado, aí de repente o Botafogo falou que vai fazer uma reunião com ele para entender se de fato está acontecendo isso, aí já tem gente falando que é cavalo de empresário, então assim, a gente tem que entender um pouquinho de fato até onde isso é verdade ou não, mas claro, a gente vai estar atento a tudo e mandando também aqui, né, mostrando para vocês tudo sobre isso, para ver o que vai acontecer, beleza? Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Comenta, né, o que você acha. Você trocaria o Franklin Carvalho realmente? Você deixa ele pro Vasco, mantém ele? O que será que o Botafogo pode pensar em fazer nesses pontos agora sobre questão de técnico? E deixa o seu like, se inscreve e fica ligado em muitas novidades aqui do Fogo na Rede, como sempre, do Fogão também.